Fala, turma, estamos aqui para mais uma edição do nosso Ouvindo os Gráficos. Hoje é dia 30 de março de 2025. Vou começar com aquela mesma dinâmica, analisando o Ibovespa, depois partindo para o ativo escolhido lá pelos membros do meu grupo de WhatsApp Free, e depois eu sigo no programa com outros ativos aí exclusivamente para os sócios lá do clube InvestFi. Se você ainda não é sócio lá da InvestFi, link de inscrição está aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse. Também peço já de antemão, se você não é inscrito no canal, se inscrever no canal. No final, se gostar do vídeo, deixar aquela curtida, tá? Então vamos lá, gráfico do Ibovespa semanal aí na tela. A gente vê claramente aqui, ó, depois da pancada para baixo do Covid, subimos. Ficamos no movimento de lateralização que iniciou lá em 2021 e ficou nele aí, ó, até 2023, quando a gente fez o rompimento. E aí fizemos esse rompimento lá no segundo semestre de 2023 e desde então, sob perspectiva aqui do gráfico semanal, a gente vem entrando numa dinâmica de uma nova lateralidade. Então tá aqui, ó. Estamos fazendo topo nessa região dos 134 mil pontos, fundo nos 118. Subimos para testar essa região de topo, paramos ali na região dos 137 mil. Voltamos mais uma vez nesse fundo na região dos 118 e estamos subindo mais uma vez, já nos aproximando da região aqui de resistência, de maior oferta aí do mercado, região de resistência, essa região compreendida entre os 134 até os 137, região de resistência mais forte, sob perspectiva aí do gráfico semanal do Ibovespa. A gente vê aqui também o movimento mais recente, ó, um grande pivôzão de alta que levou ele até essa região de resistência. E quando a gente faz a projeção aqui, ó, do pivô, a gente vê que o primeiro alvo dessa projeção está aqui na região dos 137, onde a gente tem confluência com esse topo anterior, tá? Deixa eu botar aqui o imã para pegar certinho. Então, o primeiro alvo desse pivô seria ali na região dos 137 mil pontos, em confluência com o último topo aqui, com a parte alta dessa grande região aqui de resistência que eu comentei com vocês, que vai do 134 até os 137. E aí, quando a gente faz aqui, ó, o espelhamento do pullback desse pivô, então, impulso, correção, novo impulso para cima. Se eu pegar e fizer aqui o espelhamento do pullback, a gente vai ver aqui, ó, uma resistência intermediária na região dos 134 mil pontos. Exatamente ali, praticamente a máxima que a gente fez na última semana, e deixamos aí essa sombra superior e largamos esse doji depois de uma, duas, três. Estávamos indo aí para a quarta semana de alta, fechamos com uma queda ligeira de 0,3 e deixamos aí um doji com já os preços, sob perspectiva aqui do gráfico semanal, afastado da média de 8 e afastado da média de 20. Então, algum movimento de correção pode acontecer. E se caso o Ibov resolva aí perder a mínima da última semana, que está aqui, ó, nessa região dos 130.990 pontos, a gente pode traçar inicialmente uma retração de Fibonacci nessa última pernada de alta, para a gente ter aí as regiões potenciais de suporte dessa pernadinha de alta aqui do Ibovespa, caso ele resolva fazer um movimento de correção. E aí a gente tem aí como principais regiões de suporte, candidatas a suporte, nessa dinâmica de FIBO, 129.400 pontos, que seria uma confluência com o topo que foi rompido e cabeça desse pivô de alta, essa região de topo aqui. Então, 38,2 no 129.400, depois 50% nos 128 mil pontos e os 61,8% nos 126.700 pontos. Tá? Seriam essas regiões candidatas a suporte, caso o Ibov resolva fazer agora um movimento de correção dessa última pernadinha aqui para cima e voltar pelo menos aí nessa média de 8, média de 50, quem sabe até na média de 20, que vai começar a subir aqui à medida que o preço fosse mantendo em patamares acima dela. Tá? Então, vamos ficar atentos a essas regiões. E eu gostaria de chamar especial atenção para um estudo que eu venho acompanhando aí há algum tempo, baseado no estocástico lento, desde essa pernada aqui do fundo do Covid. Então, esse estocástico lento de 14 períodos aqui do gráfico semanal, ele vem marcando com uma certa acurácia aí, com uma certa precisão,
os topos e fundos do Ibovespa sob perspectiva de gráfico semanal. Então, percebam aqui o estocástico lento dos 14 períodos. E eu tenho aqui, na linha de cima amarela, regiões que me marcam sobrecompra. E quando o estocástico bate nessa linha ou chega próximo a ela, ele marca topo de mercado. E aqui embaixo eu tenho também as regiões que tem marcado aí o fundo do Ibovespa sob perspectiva aqui do estocástico lento. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente vê, quando ele bate aqui na parte alta, ó, ele marca um topo e corrige. Volta aqui para a parte alta, ó, marca lá o topo e corrige. Vai lá na parte alta, bate e corrige. Vem aqui na parte alta, ó, bate e corrige. Aqui, ó, ele se aproxima também, bate, fica pererecando e corrige. Volta lá mais uma vez, ó, aqui para a região de topo, bate lá. E aqui ele fez uma correção até pequena, ele saiu aqui da região dos 121 mil pontos para a região dos 112. Não foi uma correção tão profunda como aqui, mas fez uma correção. Então, ele bate aqui, sente e faz uma correção. Mais uma vez sobe, chega na parte alta aqui do estocástico, bate lá em cima no 134 e corrige até os 118, sobe mais uma vez, chega aqui na parte alta, bate e corrige até os 118, e mais uma vez agora a gente já vem se aproximando da linha amarela, dessa parte alta do estocástico, tá? Ainda não batemos na linha amarela, mas já temos uma aproximação bem grande aqui da linha amarela. Então, caso o Ibov bata aqui nessa linha amarela, no estocástico lento de 14 do gráfico semanal, a chance dele repetir esse padrão que ele vem fazendo, como eu mostrei para vocês, desde esse fundo Covid, de bater aqui e entrar no movimento de correção, até pela própria região do gráfico aqui, que é uma região de resistência mais forte. Então, a gente tem que ficar muito atento a partir desse momento, com a região aí dos 134 até os 137, que o Ibovespa vem atacando, tá? Essa região é uma região aí que tende a ser uma região de resistência bem pesada para o nosso Ibovespa. A gente pode ver o preço batendo aqui no 134, ou até mesmo chegando até os 137, mas batendo aqui, fazendo o topo sob perspectiva semanal, engatando pelo menos algum movimento de correção para aliviar esse estocástico. Não sei se ele volta aqui na parte baixa, que também tem marcado fundo, ó, se a gente olhar, além de marcar topo, ele marca fundo. Então, ó, o estocástico veio aqui na sobrevenda, marcou o fundo, veio aqui na sobrevenda, marcou aqui, ó, o fundo, voltou aqui na parte baixa, marca fundo, ó, vem aqui na parte baixa e marca fundo, aqui também marcando fundo, aqui, ó, marcando fundo também nessa região. Então, esse indicador, ele tem pegado aí com uma certa precisão topos e fundos do Ibovespa. Então, essa região aqui, claramente, é uma região que a gente tem que ficar em alerta, porque é uma região pesada no gráfico semanal do Ibovespa, e o estocástico também já vem se aproximando aí numa configuração que tem marcado o topo do mercado. Então, vamos ficar de olho aí nesse 134 até os 137 do nosso Ibovespa. Quando a gente olha aqui, ó, o gráfico diário do Ibovespa, a gente vê o grande pivô de alta aqui, que a gente viu lá no gráfico semanal. Tudo começou com fundo duplo nessa região de forte suporte. Já estamos chegando aqui numa região de resistência mais forte. E percebam que o Ibovespa, ele começou, na verdade, a lateralizar aí nessa última semana. Então, a gente fez essa máxima, caiu para os 130.990 pontos, subiu, tentou ganhar a máxima da semana passada, ali dos 133 mil pontos, violamos aqui, voltamos aqui, quase que rompemos, fechamos um pouco acima, mas na sexta-feira, nova pancada para baixo, estamos aqui numa dinâmica de um mercado mais entrando numa lateralização. Estamos aqui já abaixo da média móvel de 8, fechamos abaixo da média de 8, que é essa média pontilhada na sexta-feira. Se perdermos essa mínima aqui, ó, dos 130.990 pontos, está aqui, 130.991 pontos. Se perdermos essa mínima, a gente pode ver uma aceleração até a média móvel de 20 aqui do gráfico diário. Lembrando que aí eu já poderia traçar aquela retração de Fibonacci nessa última pernada para cima e teríamos aí como as regiões candidatas a suporte 129.400, 128, 126.700. Atenção para essa região aqui, ó, do Ibovespa, que ele pegaria aqui, ó, justamente
a confluência aqui do 38,2 com o topo aqui, ó, com a cabeça do pivôzão de alta lá do gráfico semanal, que é esse pivô aqui. Impulso, correção, impulso para cima. Então, uma volta aqui nessa região do 38,2, cabeça do pivô de alta, você tem a confluência aqui do 38,2 da retração, mais o topo anterior que foi rompido, cabeça do pivô de alta, tá? Então, bastante atenção nessa região e também atenção nessa média móvel de 20, caso o Ibovespa perca aí a mínima da semana passada nos 130.990 pontos. Um cenário alternativo é ele ficar aqui, ó, no movimento de lateralização até essa média móvel de 20 chegar nos preços e aí ele montar aqui, quem sabe, um power breakout de alta para atacar esses 137 mil pontos, que é justamente o primeiro alvo daquele pivôzão de alta que a gente viu lá no gráfico semanal. Seria essa projeção aqui. E aí nós teríamos a possibilidade, caso ele faça um power breakout de alta aqui, de alcançar esses 137 mil pontos, tá? Então, bastante atenção aí, como região aí importante para a gente monitorar de suporte de curtíssimo prazo, a mínima da semana passada, nos 130.991 pontos, que se perdido, pode ensejar uma correção mais forte no Ibovespa e ele voltar para testar pelo menos esses 129 mil pontos, cabeça do pivô de alta e retração de 38,2 nessa última pernadinha de alta que a gente viu aqui. Se ficar lateralizado, vamos entender a dinâmica quando essa média móvel de 20 chegar nos preços. Se voltar a subir, 137 mil pontos é a próxima região aí de resistência mais forte para o nosso Ibovespa. E muita atenção nos estocásticos lá do gráfico semanal, estocástico de 14 períodos do gráfico semanal, que tem cravado aí com uma certa precisão os topos e os fundos do Ibovespa. Tá? O ativo que a gente vai abordar é Banco do Brasil, que foi o ativo escolhido aí pela turma lá do grupo de WhatsApp. Quando a gente vê aqui, ó, o gráfico semanal do Banco do Brasil, a gente vê que ele está trabalhando numa região de máxima histórica. Ele tem aqui, ó, um alargamento. Perceba que ele fez aqui, ó, nasceu aqui, veio testar aqui nesse pavio, testou aqui, aproximou aqui, testou aqui mais uma vez, aqui mais uma vez veio testar, e essa semana novamente veio testar a LTA deste alargamento. Tem aqui embaixo a LTB, que faz aí a figura do alargamento ou megafone. E a gente está testando agora esta região dos R$29, que é a máxima histórica do papel Banco do Brasil. Tá? Percebam que nesse impulso aqui, ó, ele entrou no movimento de correção até o 38,2 e voltou a subir para testar esta região de topo. Também segurou aqui, ó, na média móvel de 8 ascendente do gráfico semanal. Quando a gente olha o Banco do Brasil aqui no gráfico diário, ele está fazendo uma figura conhecida como Cup and Handle, o xícara com alça, que é uma figura que é um padrão de continuação de uma tendência de alta. E é justamente uma tendência de alta que a gente tem no papel, uma grande pernada de alta. E aqui eu vou desenhar para vocês, ó, ele está desenhando, ele está fazendo, ó, o que a gente pode chamar aí de um Cup and Handle. Então, esse aqui, ó, seria o cup, ou seja, o copo, a xícara, e aqui seria o handle, ou seja, a alça. Então, este movimento aqui, ó, seria o movimento da alça. Então, ele estaria trabalhando, está fazendo aqui, ó, um grande cup and handle, tá? No gráfico diário aqui do Banco do Brasil, nessa região de máxima. Se romper esse padrão, como é que eu faço a projeção desta figura? Eu pegaria aqui, ó, a altura do cup. Então, deixa eu botar a linha aqui. Então, tá aqui, ó, o cup, o handle. Se ele rompe isso aqui, eu posso pegar e projetar a altura disso a partir do rompimento. Então, seria esta altura jogada aqui do rompimento, que me jogaria ele lá perto dos R$31. Deixa eu botar a Fibonacci aqui, para a gente pegar isso de maneira mais certinha. Então, eu teria aqui mais ou menos esta região aí dos R$31 como objetivo do Cup and Handle. Tá? Aqui não ficou muito certo, porque eu teria que colocar ele aqui, ó, desta região do rompimento, que aí sim vai pegar certinho. Ali eu fiz o espelhamento
Então, você teria esta região dos R$31 como objetivo do Cup and Handle, caso ele venha a ser ativado. E aí é fundamental, para que esse padrão seja ativado, que a gente faça o rompimento dos R$29, que é a máxima histórica do papel. Tá? Isso aí no gráfico diário. E aí é importante mostrar também a perspectiva aqui no gráfico, de 60 minutos, porque o Cup and Handle que a gente viu lá no gráfico diário, ó, eu vou até deixar ele desenhado aqui novamente, é este aqui, ó, o Cup and Handle que eu desenhei para vocês aqui no gráfico diário, tá aqui, o Cup e o Handle. Então, esse é o Cup and Handle aí do gráfico diário. Se eu botar nos 60 minutos, ele vai estar aqui, ó, essa grande figura aqui. Então, você tem a pancada para cima, ele faz o cup, faz o handle e está tentando ir. Percebam que esse handle do gráfico diário aqui, ó, agora eu vou apagar essa figura, percebam que o handle do gráfico diário nada mais é que um cup no gráfico de 60 minutos. Então, está aqui, ó, já está até desenhado, não vou nem apagar. Percebam aqui, ó, como é que ele fez. Ele está repetindo o padrão em menor escala num gráfico de time frame menor. Então, a gente tem aqui a pancada para cima, ele faz o cup, depois ele faz aqui, ó, o handle, e está aqui, ó, um cup and handle também no gráfico de 60 minutos, depois de uma pancada para cima. Então, eu tenho um grande cup and handle no gráfico diário, e tem um mini cup and handle, vamos falar assim, no gráfico aqui de 60 minutos, tá? E tudo aqui brigando para ativar. Ele até fez a ativação desse cup and handle aqui nos 60 minutos, ao romper esta região aqui de topo. Então, tá aqui, ó, o cup, o handle, só que ele rompeu e não confirmou. Ele fez o rompimento e não deu continuidade. Ele continuou aqui pererecando na região aqui do topo aqui da região de resistência para ser rompida para ativar o Cup and Handle. Então, bastante atenção nesse ativo em Banco do Brasil, porque se ele ganhar esta região aqui até os 29, se ele passar desses 29, ele provavelmente tem um espaço para fazer uma correria aí para cima até aquela região lá dos R$31, que é o objetivo do Cup and Handle do gráfico diário. Se eu fizer aqui a projeção do Cup and Handle aqui do gráfico de 60 minutos, seria mais ou menos isso aqui, tá? E aí a gente teria como objetivo desse padrãozinho menor aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, essa região dos 29,40, 29,50, tá? Mas, obviamente, se eu fizer a ativação desse padrão nos 60 minutos, eu vou estar ativando o Cup and Handle maior, que eu desenhei para vocês aqui no gráfico diário. Então, bastante atenção em Banco do Brasil, se ele conseguir vencer essa região dos R$29. Então, turma, aqui eu finalizo o Ouvindo os Gráficos. Para quem não é lá sócio do Clube Investify, e a partir de agora eu sigo exclusivamente para os sócios